Olá pessoal, meu nome é Marcos Vinícius Braga e hoje eu estou aqui para convidar vocês para assistirem um novo vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal PyTeam. E nesse vídeo hoje vai ser um vídeo espetacular porque eu vou estar trabalhando o tema do Virtual Assistant ou um assistente virtual. Eu utilizei aqui várias tecnologias como Python, LangChain, FastAPI, OpenAI, API deles, API da Eleven Labs e API do Facebook para a gente também trabalhar com o WhatsApp. Então é um vídeo que promete bastante, está trazendo muito conhecimento condensado. Foi um prazer grande fazer esse vídeo para vocês e eu espero que vocês gostem muito. Gostem bastante e aproveitem aí também para assinar o canal, clique no sininho das notificações, convide seus amigos, deixe também os comentários aí no vídeo e aproveite também para pedir o seu like para aumentar a relevância desse vídeo para as outras pessoas. O canal está precisando de uma ajuda para crescer também. Espero que vocês gostem bastante. Vamos programar, né? Abraço. Te vejo lá no vídeo. Estamos aqui de volta e direto aqui já para a apresentação. Nessa apresentação ela é bem simples, ela está focada principalmente na arquitetura bem básica do assistente. Aqui na primeira parte, no primeiro slide, a gente vai ter exatamente o nosso repositório e vocês podem acompanhar aqui que ele está no meu usuário Marvin Braga e o repositório o Marvin Assistant. Aqui vocês podem também fazer o clone do código ou também fazer um fork e contribuir com o projeto. Não esqueçam de deixar sua estrela e acompanhar as alterações que venham suceder. Aqui a primeira parte da arquitetura, ela está focada em explicar exatamente o início do processo que vem para a criação da mensagem por áudio. Então, aqui a gente vai ter uma interface com o Pygame, ele também utiliza o LangChain. A tecnologia aqui vai ser captar o áudio através do microfone, depois esse áudio é processado e é gravado e é enviado aqui para a API da OpenAI, que através do Whisper a gente consegue transformar esse áudio em texto. O texto é devolvido e vem de novo aqui para o nosso front. Dando sequência, então, o nosso front, depois de ter transformado o áudio em texto, ele vai passar o texto para a nossa primeira API, que é uma API que ela vai fazer o controle das informações sobre o chat. Então, ela divide a parte tanto de usuário quanto conversa. A gente pode separar isso daí e manter essas informações. E ela usa aqui o Redis como base para isso, para estar guardando essas informações. Depois disso, ela passa a informação que foi enviada para ela, aqui da conversação, para nossa API da LLM, que através do LangChain utiliza a API da OpenAI para usar o ChatGPT para gerar uma resposta, para que a gente dessa resposta possa devolver entre essas APIs até chegar em nosso front novamente. E aí esse front vai receber esse texto, vai processar o texto novamente, vai mandar aqui para essa API da Eleven Labs, que vai gerar um áudio e esse áudio no final vai ser falado da resposta que foi gerada pelo ChatGPT. Essa daí é a primeira parte do projeto e a segunda parte do projeto aqui que tem o WhatsApp e aí foi usado o ngrok como ponte entre a nossa máquina aqui, que a gente não está no ambiente de protótipo ainda. Então, isso aqui foi feito para liberar o acesso do computador à API do WhatsApp. Então, o WhatsApp
ele através do ngrok acessa o nosso computador, passa a mensagem do computador para a nossa API, essa API de chat passa a informação de novo para a API da LLM, no caso da OpenAI, e isso volta até chegar de novo com a resposta que foi feita pelo ChatGPT aqui no WhatsApp. Então esse aqui é o nosso projeto, a nossa arquitetura básica para essa POC desse vídeo. Então vamos agora ver o nosso código. Bom, nesse vídeo o foco vai ser a gente visualizar primeiro o back-end e depois o front-end. O back-end ele vai estar dividido em 3 APIs separadas construídas em Fast API. A primeira delas aqui a gente vai ver é a API da LLM. Essa daqui é que a gente vai estar vendo o código agora. O foco nosso vai ser esse. Então aqui a gente já tem o código. Eu estou aqui no PyCharm e eu utilizo a versão Pro do PyCharm, mas tem a versão Community também, vocês podem usar tranquilamente para esse projeto. Antes de mais nada, eu vou falar o que foi que eu utilizei aqui. Leiam aqui o README do projeto. Aqui no README tem explicando como você subir o projeto, o que precisa ser instalado na sua máquina local, isso utilizando o Ubuntu. Eu utilizo aqui, estou utilizando o Ubuntu também. Aqui a questão da instalação, como é que pode ser instalado. Aqui a parte do Docker Compose, eu estou utilizando o Invoke para poder inicializar, que a gente cria tasks com o Invoke e essas tasks já facilitam a utilização do Docker Compose para no trabalho local. E aqui para a execução, aqui a gente tem algumas outras instruções, como é que você pode contribuir e tem até os contatos aqui junto com o link do projeto. Depois visto isso aqui, podemos passar aqui para a parte das tecnologias. O que foi de biblioteca que eu estou utilizando aqui no projeto? O Python é o 3.10.12, aí tem aqui o Pygame para ser utilizado como front, PyAudio, inclusive essa daqui deu alguns probleminhas de instalação, então por isso é importante fazer a instalação daqueles pacotes que falam no início lá do README, aqui o Invoke, aqui o Jupyter para a gente fazer uns testes, né? Mas você utilizando aqui o comando poetry install, ele vai instalar todas essas bibliotecas para você. Você tem que ter o poetry instalado aí na tua máquina local. E é isso aí. Vamos dar uma olhada aqui no código do back-end. Agora aqui no back-end, ele está dividido em services. Aqui nos services eu tenho as 3 APIs. Essa daqui é que a gente vai olhar agora, que é a API da LLM. Ela está basicamente dividida em 2 módulos, que é o app do Fast API e os services que vão estar falando com a API da OpenAI com o LangChain. Aqui eu vou dar uma passada no código. Aqui vamos ter a classe Conversation Memory Loader. Essa classe vai receber aqui na inicialização dela uma memória e o dado vai ser incluído nessa memória. Aqui a gente tem uma lista também de mensagens do LangChain, que é esse base message aqui. Aqui aí são vários tipos de mensagens. Aqui eu tenho uma propriedade que vai dar acesso a esse atributo interno aqui da classe, privado no caso. E aqui nós temos o nosso método para a criação de mensagem. Que ele vai, no caso aqui, primeiro criar um dicionário, está simplesmente sendo utilizado como um factory, aqui no caso, então ele vai, a partir desse nome, ele vai pegar qual é a classe que vai ser utilizada, e isso acontece aqui embaixo, a gente consegue criar instanciar um objeto de mensagem de acordo com uma regra que está sendo passada aqui. A gente tem a regra
E essa regra vai instanciar um objeto dessa classe daqui que vem, da regra está colocada, se é IA, se é Human, se é System. E aí o conteúdo, ele cria a instância desse objeto, passando o conteúdo da mensagem daqui, dessas mensagens que estão dentro do dado. E aí ele vai pegar todas as mensagens de acordo com a regra e vai pegar o conteúdo, vai instanciar o objeto desse tipo para a gente. Então, agora aqui vamos ver a atualização da memória, como é que isso acontece. Aqui eu tenho um método update memory. Esse método aqui, ele vai atualizar essa memória, que é esse atributo daqui, memory. Aqui ele é como a gente zera a memória para ele. Essa aqui é um objeto da classe de memória do LangChain, que é o Conversation Buffer Memory. E aqui é como esse método daqui é para inicializar a memória. Então aqui a gente está inicializando essa memória. E aqui a gente vai iniciar o processamento dessas mensagens. Então aqui, daquelas mensagens que foram inicializadas, a gente vai pegar a mensagem. Se ela é do tipo human, ela vai salvar aqui como do human. E se ela é do tipo AI message, ela vai também capturar essa mensagem aqui. E aí a gente vai colocar, inicializar essa memória passando essas informações aqui. É sempre um par, né? O par é da mensagem do humano e a mensagem do conteúdo da IA. Quando não tem um conteúdo ainda, então ele só vai salvar as mensagens relacionadas anteriores, né? Vai jogar nessa memória as anteriores. Aqui vai ter um método para criação dessa memória, no caso da carga a essa memória. Ele vai criar as mensagens, que é os dois métodos que a gente viu, e vai dar o update nessa memória, que é o que a gente viu aqui em cima. Então, essa classe é uma classe bem simples e é basicamente para essa manipulação da memória. Aqui a gente tem a classe da conexão com a LLM. Então, nessa classe aqui, a gente vai ter os dados aqui embaixo, a inicialização. A gente tem a lista de mensagens também. Vai ter a memória, que é aquela que viu, é uma instância da classe Conversation Buffer Memory do LangChain. Essas classes do LangChain realmente facilitam muito a vida nossa. Aqui eu estou definindo que eu devo retornar mensagens dentro da classe, quer dizer, instâncias dos tipos de mensagem e não dicionários. Então, isso indica que a gente vai trabalhar dessa forma. E aqui é somente o prefixo utilizado para prompt. Aqui a gente tem um prompt none e um output. Então, é um método, a inicialização está bem simples. Aqui eu estou somente expondo esse output para que a gente tenha acesso a ele externamente. Aqui nós vamos ter o create prompt, que é a criação do prompt que está sendo utilizado para gerar informação através da API da OpenAI. Então aqui ele está pegando a primeira mensagem, que é uma mensagem do sistema, que é a que define o prompt principal. Daqui ele está pegando esse conteúdo e está adicionando esse conteúdo que vem dessa regra principal, essa informação daqui, que é a conversa atual, que é o history. Aqui a gente vai ter todo o histórico da conversa que vai estar sendo mandado para o ChatGPT, e aqui a entrada que a gente vai ter da resposta. Bom, finalmente a gente chega aqui ao método send, que é o método que vai pegar essa conversa. Aqui ele está pegando as mensagens da conversa que foram mandadas através da primeira API para cá. Aqui ele está criando uma instância do Conversation Memory Loader, que foi a classe que a gente viu há pouco, a construção dela, passando a memória, foi essa que a gente instanciou aqui, e o dado que a gente recebeu. Estou fazendo o load e estou pegando as mensagens para cá. Então aqui a gente está fazendo a carga dessas mensagens. Aqui embaixo nós vamos usar um método que foi explicado aqui em cima, do Create Prompt, para inicializar esse prompt com as mensagens. Aqui eu estou pegando a última mensagem recebida, que é a que foi enviada para a gente através do front. Então, os nossos fronts vão estar gerando uma mensagem, e essa daí a última mensagem é a mensagem humana. Então, a gente está pegando essa mensagem daí
E aqui é a parte do LangChain que facilita muito para a gente a vida com as implementações dele para fazer um chatbot. Então, para fazer um chatbot, basicamente a gente precisa disso aqui, essa conexão com a OpenAI e aqui a parte de memória e definição de prompt. Com isso aqui, essa classe aqui, Conversation Chain, que é também do LangChain, eu estou criando esse acesso aqui e estou passando a minha mensagem, que foi essa última mensagem aqui capturada, a última mensagem que veio do front, eu estou passando ela aqui, message.content, o conteúdo dela, para o meu input, que é exatamente essa variável daqui, que a gente colocou aqui como AI Assistant. Ele vai entrar aí e vou obter o resultado, a minha saída. É basicamente isso o que o nosso serviço de LLM está fazendo. Ele é bem simples. Para esse projeto, é isso que ele exige. E agora eu vou ver a parte do Fast API. No Fast API, ele só tem aqui basicamente dois métodos, que a gente vai ter a parte dos imports. Tem configuração do log, instanciar a aplicação do Fast API, configuração do course, e aqui eu tenho os endpoints. Eu tenho um endpoint aqui, que é esse API é live, que é simplesmente para testar se a API está funcionando na chamada. E aqui eu tenho esse outro endpoint, que ele é o API GPT, que ele vai estar recebendo aqui um JSON data, que ele é um dict, por padrão ele vem um body none, que é uma classe aqui do Fast API. E aí ele vai instanciar o objeto daquela classe que a gente implementou aqui no back-end Services, LLM API Services, LLM Connection. Ele está criando essa conexão e está passando para ela esse dado que chega aqui, que é um dict, e está pedindo para ele aqui o service, no caso, enviar a informação e obter a saída. E esse result aqui é exatamente o que ele está devolvendo lá para a nossa API do chat. Então, com isso, esse código aqui está bem simples para conexão e criação de um chat com a OpenAI. Bom, agora nós vamos dar uma olhada, focar no código da Chat API. Então, aqui nós vamos ver o código da Chat API e aqui estamos no código dela, estamos no mesmo projeto, que a gente tem o back-end, tem os services e agora estamos vendo aqui esse pacote Chat API, que dentro dele aqui a gente tem 4 módulos. Desses 4 módulos nós vamos ter os APIs, a nossa classe que vai conectar com a LLM. Nessa conexão aqui a gente está recebendo a porta e o host, que vai estar sendo montado aqui nessa URL, e a URL está pegando aquele endpoint do API GPT. Então, a gente consegue conectar com aquela API através dessa URL. E aqui o método post, que é o que vai estar montando a request para ser feita a nossa API da LLM. O requests aqui, nesse caso, ele não é assíncrono, mas ele está funcionando. Depois eu posso trocar isso aqui para uma outra tecnologia que seja assíncrona. Por enquanto está assim, está funcionando. Para o nosso protótipo, deu tudo bem. Agora nós vamos dar uma olhada nessas classes aqui, que são as classes de conversação. Aqui é onde a gente utiliza essas classes aqui do LangChain. Essa daqui já faz todo o trabalho para a gente de conexão com Redis e de formatação de mensagens. Então facilita a vida também para a gente que quer salvar no Redis a informação e também coletar a informação de lá do Redis. Toda essa parte de conexão está encapsulada aqui dentro. Aqui é simplesmente uma mensagem de sistema do LangChain. Nessa classe aqui, a gente vai receber uma conversação. Uma conversação, ela é definida por um código. Esse aqui é o método dict dela. Então aqui a gente tem basicamente numa conversação, a gente tem um ID de chave e tem mensagens. E aqui depois o método JSON, a gente vai transformar esse dicionário aí em JSON. Ela é bem simples, é isso aí. Facilita muito a vida. É uma coisa maravilhosa esse negócio do LangChain. E agora nós vamos ver aqui a classe da conversação. Essa classe aqui é o que faz toda a gestão da conversação para a gente. Então aqui
internamente, eu estou fazendo a conexão com o Redis. Eu tenho aqui um ID de sessão, que esse ID aqui é o que vai estar sendo informado aqui para o Redis, a classe que a gente vai estar utilizando aqui embaixo. Então, já num objeto desse tipo aqui, Redis Chat Message History, que é do LangChain, que facilita muito a vida para a gente. Fica uma coisa linda. O código, muito pouca coisa, a gente já tá tudo encapsulado lá dentro. A gente tem aqui a URL do Redis. Agora aqui eu estou também expondo esse session ali para poder pegar externamente. Eu tenho aqui o Get Messages, também vai estar liberando para mim as mensagens que estão na memória. A memória é exatamente a classe do Redis que a gente está trabalhando aqui, que instanciou aqui, né? Um objeto dessa classe, desse tipo. Aqui, Post System Message. Estou passando a mensagem aqui e estou adicionando à memória uma mensagem do tipo System, com um conteúdo que vai chegar aqui. Aqui no caso, Human System Message, também o mesmo processo, só que aqui a classe do Redis Chat Message History, ele já me dá um método específico para adicionar uma User Message. E aqui embaixo a gente tem o Post EA Message, que vem a mensagem também, e ele já cria aqui da mesma forma, já adiciona uma mensagem de IA para a memória. Agora vamos ver o restante dos métodos. Eu tenho aqui o Get Messages, JSON. Eu estou utilizando aqui, instanciando um Conversation Serializer. Desse Conversation Serializer, eu estou utilizando o método dele JSON. Se esse parâmetro aqui vier true, que por padrão é true, ele devolve JSON. Se não, ele devolve um dicionário. E aqui eu estou passando o self para ele. Então, ele está pegando as informações que estão na memória dessa instância self nossa que está sendo utilizada aqui. E aí ele vai retornar esse resultado, que é ou um JSON ou um dict. E aqui é simplesmente um método para teste. Se você quiser testar diretamente aqui no código, rodando esse módulo, então aqui a gente teria uma conversação aqui, criando com esse ID, e uma outra conversação para dar o teste de um e com o outro, de memória no caso, né? E aqui eu vou pegar as mensagens do C1 e vou mostrar. Vou mandar ele criar uma mensagem aqui de human e uma mensagem aqui de IA. Depois eu vou pegar esse get messages e vou aqui transformar ele para JSON. E aí ele vai printar. E aqui eu vou fazer somente a verificação com o C2 sem nada. Ele vai me devolver uma resposta de mensagens vazias aí no caso. Agora vamos ver aqui os services. Os services ele vai utilizar aqui no caso, ele está utilizando aquela implementação anterior que a gente fez do Conversations. E a gente aqui tem dois prompts. Um prompt bem simples que eu fiz aqui como programador Python, que eu passo essa instrução. Eu digo que o nome da minha chatbot vai ser Bela. E aqui eu estou definindo o prompt para ele responder apenas respostas para esse assunto aí. Caso a pergunta não seja desse assunto, então diz que não tem conhecimento sobre isso. E aí estou definindo o estilo para... É um prompt bem simples, não tem nada demais. E aqui no outro prompt, esse aqui foi o que eu utilizei mais nos exemplos, é um prompt especialista em Santo Tomás de Aquino. Então aqui eu também defini o nome do meu chatbot e aqui a atuação dele. Eu disse atue como especialista na história, teologia e filosofia de Santo Tomás de Aquino. Defini também um estilo de resposta, definir o que é que ele não deve responder e aqui também só especializando um pouco mais a parte de respostas, né, de como ele deve responder e tratar. Agora aqui vamos ver a parte da Conversation Service. Ele aqui está recebendo um serviço de LLM, que é aquela instância da classe de API que a gente mostrou inicialmente, que vem desse módulo aqui, APIs. E a gente vai ter uma instância também da classe Conversation, que está aqui, que vai ser a nossa conversação, que vai estar sendo gerenciada por esse atributo. Aqui é um método para recuperar as mensagens dessa conversação. Ele já está dizendo aqui que é para ser um dicionário, porque não vai querer. Aqui no post message,
ele vai verificar se não existem mensagens ainda, ele vai iniciar com a mensagem de sistema do prompt. Aqui, no caso, se eu quiser trocar para um outro prompt, inicialização, eu posso colocar aqui como o do programador ou um outro que tenha sido implementado. Então, eu coloco aqui e ele vai adicionar a primeira mensagem do chat como essa mensagem de sistema. Aqui ele vai adicionar a mensagem que chega aqui, no caso, então seria a mensagem de humano. Aqui nessa parte ele vai transformar essa conversação para dicionário e aí ele vai passar essa conversação aqui inteira lá para a API da LLM, que vai resolver o problema com o ChatGPT, que foi o que a gente já viu anteriormente. Então aqui eu estou passando essa conversação inteira com a última mensagem que chega aqui do humano e passo para a LLM. Aqui, no caso, a LLM ela vai me retornar esse content aqui. Só que esse content, ele chega lá do Fast API como do tipo byte. Então aqui eu tenho que fazer um ajuste para converter ele para string. E aqui eu adiciono esse resultado aqui transformado para string, convertido para string. Aqui eu adiciono mais uma mensagem a essa conversa. E no final eu devolvo a conversa toda tanto com a entrada da mensagem humana atualizada, quanto da saída da mensagem do que veio lá do ChatGPT para a gente. Então aqui eu estou fazendo a devolução da resposta a essa mensagem daqui, que foi feita pelo front. E aqui é a parte da transformação. Aqui ele está fazendo a conversão, eu tive que transformar, decodificar, tive que tirar as aspas duplas iniciais, depois eu tive que retirar também os parágrafos e colocar um espaço em branco, e também tive que retirar as barras quando vem duplas também, porque estava vindo nas respostas. E aí eu fiz essa função para conversão. Se vocês tiverem também outras sugestões de como fazer esse tratamento, coloca nos comentários, e já para que a gente consiga renovar e melhorar esse código. E finalmente vamos chegar aqui na app. Na app, ela está muito simples também, não tem nada demais. Aqui a gente está utilizando as classes basicamente da nossa implementação dos nossos módulos, pegando as informações do host da porta, que vem do nosso Env, criando a aplicação Fast API, configurando cores. E aqui estão os nossos endpoints. Nesse primeiro endpoint aqui, ele está fazendo também somente o teste para saber se está ativo. Nós temos aqui um endpoint de get, que ele vai receber essa listagem. Eu passo para ele aqui o ID do usuário e o ID da conversação. Cada vez que ele vier isso aqui diferente, ele vai criar uma conversação nova, né? Lá no Redis a gente viu que ele está juntando isso aqui num KID, está passando isso aqui para a conversação. Então, quando ele não encontra essa conversação, ele já cria uma nova. E se ele encontra, ele vai devolver aquela conversação, ele vai fazer a carga daquela conversação que tem lá no Redis. Então, aqui no get, eu estou passando essas informações, estou instanciando o serviço e estou recuperando a conversação inteira e retornando essa conversação. Esse daqui é o get. Ele vai retornar todas as mensagens daquela conversação. E aqui é o post. Nesse mesmo endpoint, ele está fazendo o mesmo processo, só que aqui, em vez do método get, ele está dando um post conversation message, está pegando aqui do JSON data, que é o que vem como parâmetro de lá. Se não tem nada, ele vai pegar a mensagem que vem de lá, e essa configuração daqui é o que vem do front, e aí ele está mandando essa mensagem, que é a mensagem que foi enviada pelo front, para o processo do chatbot, que vai também inicializar o processo lá com a nossa API do LLM. E assim nós concluímos esta parte aqui do back-end do Chat API. Eu aproveito novamente aqui vocês para deixarem seus likes, para que vocês também assinem o canal e cliquem aí no sininho das notificações. Não deixem de mandar esse vídeo e compartilhar para seus amigos. Isso vai dar uma força para o canal, que precisa crescer bastante e é muito importante.
Então, nós vamos nos preparar para ver agora a parte do envio do áudio, que é o primeiro projeto do Front, e logo depois nós vamos ver a integração com o WhatsApp. E agora eu vou aproveitar para fazer uma oferta para vocês. Tem o nosso livro Python, ChatGPT e Django REST. Eu vou deixar um cupom de desconto aí na descrição para que vocês consigam comprar com um preço mais baixo. E já que nós já vimos aqui a parte do Chat API e da LLM API, agora nós vamos dar uma olhada e focar no front-end com o Pygame. Nós vamos estar vendo essa parte do código com o front-end. Já vou voltar aqui para o código. Nós estávamos aqui na Chat API. Eu vou, por enquanto, fechar essa parte aqui do back-end para dar o foco maior aqui no front-end. No nosso front-end, nós temos aqui os pacotes do assistente, temos aqui da transformação, caso de texto para áudio. Nós temos aqui os nossos serviços, que vai fazer a conexão com a parte do Chat API. Aqui nós temos simplesmente a parte de impressão na tela das informações. E aqui nós temos os arquivos de recursos. Tudo isso daí vai estar lá no repositório. Então, aqui inicia o código. Nós estamos usando aqui essas bibliotecas, todas implementadas aqui. Eu vou passar por cada uma delas aqui logo no início, né? No caso aqui, nós vamos inicializar essa classe daqui, é a classe do assistente, do nosso front-end, que aqui está sendo instanciada como assistant. Essa daqui é a nossa instância principal. Só que ela recebe objetos também de instâncias aqui de outras classes, né? Do Audio Recorder e do M4A Audio Loader. Essas duas classes aqui, a gente vai dar uma passada por elas, né? Aqui, qual é o processo? Eu estou criando um audio recorder para poder passar para a minha instância do Voice Assistant. Então aqui eu poderia, no caso, pegar e criar outras classes como já foram criadas também na parte de áudio. Eu não mostrei, mas eu vou mostrar aqui. Ó. A gente tem vários módulos aqui de implementação. Então aqui eu peguei esse M4A, que é o tipo do arquivo recorder, ele está aqui, né? Mas pode ter um MP3, pode ter... Aqui a gente tem um Wave também, recorder. Então podem ter vários tipos de arquivos que você queira utilizar e já instancia aqui, já passa para ele essa instância do que você quer trabalhar, então ele já vai utilizar o tipo que você está precisando. Aqui a gente está dando simplesmente pegando o path do diretório da saída desse comando, né? Quer dizer que é o diretório de resources da gente, então ele vai estar aqui sendo definido para o diretório de salvamento, é esse diretório aqui, que ele vai estar salvando as saídas aí dentro. Eu estou criando aqui também estou instanciando um objeto da Eleven Labs API, que isso aqui vai encapsular para mim todo o funcionamento da Eleven Labs, né? Eu poderia simplesmente também jogar isso aqui como uma instância direto desse objeto. E aqui eu estou passando essas instâncias, né? Estou passando do Audio Recorder, que ele vai usar esse recorder que a gente criou aqui em cima, e estou passando também o M4A Audio Loader, que é de onde ele vai salvar aqui ou recuperar essa informação que está aqui dentro. Então ele está bem simples essa implementação e eu vou entrar basicamente nessa implementação aqui do Voice Assistant. Aqui no Voice Assistant, antes disso deixa eu falar aqui só desse M4 Loaders aqui, que é uma classe que ela vem dessa outra classe abstrata que eu criei, que ele só preciso dar o tipo que ele vai estar sendo trabalhado. Por quê? Porque aqui dentro eu estou usando uma classe do LangChain que chama Document Loaders. E aqui eu estou utilizando esse módulo do LangChain, o Document Loaders, que tem essas classes aqui, Blob Loader, Blob e File System Loader. Então esse abstract aqui, ele simplesmente recebe esse caminho para salvar o arquivo e aqui ele vai verificar se existe esse glob, que é o que a gente está definido de cada tipo de arquivo que vai estar sendo trabalhado, e ele vai fazer a carga desses arquivos aqui.
Então, o LangChain já faz isso tudo para mim. Ele já está utilizando aqui um loader, que ele está pegando aqui desse File System Blob Loader, que ele só precisa desse saved e precisa do tipo do arquivo que vai estar sendo carregado. Então, ele, a partir daqui e desse diretório, ele faz a carga de todos os arquivos que a gente passar como a extensão do Glob, né? Então, no caso aqui, eu criei um loader passando somente essa extensão do M4A e ele faz a carga de todos esses arquivos para mim. No Recorder, aí eu já estou utilizando PyDub e o Wave aqui para fazer essas gravações, né? Então aqui a gente tem o M4 Recorder, ele vai pegar esse aqui vai ser o diretório que ele vai guardar o arquivo para a gente, o do comando, que vai ser capturado pela voz. Aqui eu estou pegando esse diretório aqui e vou abrir. Por quê? Porque ele gera esse arquivo temp-wave, ele vai gerar esse arquivo temp-wave nesse diretório, ele vai fazer a carga aqui e aí ele faz a conversão para o M4A desse arquivo wave. Então é assim que ele está gravando, que esse recorder funciona. Agora vamos voltar lá para o main, voltar aqui para o Voice Assistant e daqui a gente vai seguir. Então aqui a gente tem a utilização de várias bibliotecas, tem aqui a inicialização do log, eu tenho aqui também um loop para executar os processos assíncronos, um loop secundário, definição desse, o loop está aqui, e aqui uma thread também secundária para executar esse loop do assíncrono, que vem aqui. Então, aqui no Voice Assistant é onde eu estou definindo o meu usuário e a minha conversação. No caso aqui, o Marcos 3 é o que eu estou definindo. Poderia ter algum campo para recuperar isso aí, criar novas conversas e assim por diante, ou selecionar conversas e seria por aqui. Aqui ele está fazendo simplesmente a instância do chat e nesse método run ele está fazendo o laço. Enquanto estiver rodando, ele vai fazendo as atualizações, recuperando os eventos do Pygame que estão aqui embaixo e atualizando a tela com as informações. Então, aqui o que é importante para a gente, eu vou ter os eventos aqui de mouse down, mouse up, que aí ele vai fazer a checagem se o botão está pressionado ou não, e ele vai iniciar a gravação e finalizar a gravação. Enquanto o botão tá para baixo, o botão do mouse, no caso o botão esquerdo do mouse está pressionado, ele vai estar gravando para mim. Na hora que eu soltar, ele vai parar a gravação. Aqui eu tenho comandos específicos que eu criei, eventos específicos para o Pygame, para rodar comandos assíncronos, que aí no caso vai ser de envio do comando para iniciar o processo da parte da conversão do áudio em texto e aí seguir toda a parte do processo, e aqui a corotina para ler a mensagem, para fazer a leitura da mensagem. Que aí é quando chega o texto de resposta do ChatGPT, e aí eu estou passando um content para ele fazer a leitura desse content, e aí ele vai gerar lá na biblioteca da Eleven Labs toda essa parte de acordo com o texto que está aqui. Ele vai gerar o áudio de acordo com o texto que vem aqui. E aqui eu estou passando o loop assíncrono, aqui async.io, run coroutine, thread safe, passando o loop que ele vai estar sendo executado. Para a transcrição do áudio, né? Isso aqui é para a gente converter o áudio que está sendo gerado para texto. Dá uma olhadinha aqui dentro da implementação dessa classe. Aqui a gente tem simplesmente funções do LangChain, classes do LangChain, desculpa, que é a Generic Loader e a OpenAI Whisper Passer. Com essas duas aqui, eu vou estar no método de execução aqui, quando estamos executando, eu estou instanciando aqui o Passer e estou instanciando aqui o Generic Loader. Esse Generic Loader aqui vem desse loader que está sendo carregado aqui. Então, quais são esses loaders? Esse loader vai ser esse M4A loader aqui, que ele vai pegar o comando, ele vai pegar o arquivo que foi criado a partir da voz e ele vai estar carregando esse arquivo aqui para o loader. E esse passer aqui, que é o passer da OpenAI Whisper Passer. Com isso aqui, quando eu executo esse loader aqui, o que é que ele já faz para mim? Ele pega esse arquivo, já mandou lá para a OpenAI
já volta com um texto pronto para mim. Agora não é um texto simples, né? Ele manda com vírgula separada, é uma coisa assim espetacular. É maravilhoso esse recurso, né? E são só essas linhas aqui que a gente está usando. Já aqui embaixo, quando eu uso esse load aqui, ele já faz a carga para esse docs aqui de todo o texto que foi extraído do meu arquivo de som. Com essas 3 linhas aqui, eu estou simplesmente passando o meu carregador do arquivo de som, eu estou passando o meu parser, que vai fazer a transferência desse arquivo de som para texto, e aqui ele está fazendo a carga dos documentos. Assim, é uma coisa muito linda mesmo. E esse loader aqui foi o que a gente viu aqui em cima, que ele é bem simples, né? Ele tá baseado também numa classe do LangChain, que ele vai fazer aqui, ó, aqui são todos assim, são arquivos que eu já gerei. Esse aqui são arquivos de resposta que eu deixei, e como a Eleven Labs é pago, então eu já deixo aqui alguns arquivos que eu acho que para mim merecem ser guardados. No caso do comando, quando ele vai estar salvando, aqui ó, ele vai estar salvando, a saída é essa daqui, Resource Command M4A. Ele vai estar recebendo esse wave aqui, porque aqui nesse Abstract Audio Recorder, ele faz toda a parte da gravação. Então aqui ele faz o início da gravação, começa a gravar toda a parte do áudio. Aqui ele finaliza a gravação. Aqui ele está no laço de gravação. E esse save aqui é o save que ele chama aqui dentro desse processo do save exposto. É esse save aqui que a gente implementa. Então aqui ele vai salvar para mim esse arquivo, ele vai salvar em Wave, no formato Wave, essa saída. E essa saída no formato Wave, esse save daqui é exatamente o que vai implementar, recuperar esse temp wave, que é o que vai estar sendo salvo ali, e transformado para MP4, no caso M4A, que é esse formato aqui. E ele vai estar sendo salvo lá, que é onde o loader vai fazer a carga desse arquivo. Então o processo de gravação é esse aqui. Start, Stop. Aqui a gente viu a parte de transcrever o áudio, aqui para remover o arquivo de áudio temporário. Aqui a gente está extraindo a resposta, no caso, a última mensagem desse conteúdo, que é quando vem de lá, a gente está pegando simplesmente a última resposta para poder exibir aquela resposta lá. Send command, esses dois aqui são os principais. Esse aqui é quando a gente manda o comando, então aqui ele está fazendo o quê? A transcrição do áudio, iniciando a transcrição do áudio, quer dizer, depois que ele gravou, depois ele vai mostrar a mensagem descrita, quer dizer, transcrita, né? O que ele pegou do áudio, ele vai já mostrar para cá, porque aqui já vem o comando em texto. Depois ele vai remover o áudio temporário, que é aquele command, e aí ele finaliza o processo. Aí aqui depois o que é que ele faz? Ele faz a chamada assíncrona para mandar a mensagem para o chat. Então, depois que ele recupera a mensagem aqui em cima do que a gente falou, ele manda isso aqui para a nossa API do chat, e a nossa API do chat vai passar para a API do chat GPT, vai pegar aquela resposta do que a gente utilizou e vai devolver essa resposta para cá, já ela finalizada, finalizando todo o processo de ir até lá no ChatGPT e voltar. Esse é um processo assíncrono. Quero aproveitar de novo aqui para lembrar da oferta do livro, que eu vou deixar um cupom de desconto aí na descrição, também já com o link de compra do livro Python, ChatGPT e Django REST. Seu guia para dominar APIs poderosas e não ficar obsoleto. É isso aí. Bom, voltando aqui para o código, a gente tem aqui depois a extração.
dessa mensagem do response, que aí é pegar aquele método que a gente viu que vai pegar a última mensagem, que foi a resposta do ChatGPT. Então eu tenho a resposta do assistente e aqui eu vou iniciar o processo da leitura dessa resposta que chegou lá do ChatGPT. Então aqui foi todo o processo de transcrição do áudio, a recuperação do áudio já foi feita. Depois que essa recuperação é feita, é iniciado o processo de transcrição. Depois o processo de envio para o ChatGPT e a recuperação da resposta. E agora o envio para que a gente possa ler essa resposta, fazer a leitura dessa resposta daí. Aqui embaixo a gente tem um método que é esse aqui do assíncrono send message to chat. Então a gente vai criar a classe do chat API para fazer a conexão. Estamos passando o usuário e o ID da conversação e estamos passando a mensagem que é a que chega aqui. É bem simples esse método. O await ele está sendo usado porque essa daqui é uma chamada assíncrona e aí vai estar sendo orquestrada lá por aquele loop. Agora vamos dar uma olhada aqui no método readContent. Aqui ele vai iniciar a transformação do texto, então ele vai estar pegando aqui a API da Eleven Labs, que foi aquela que eu defini como a TTS API, lá no main. Eu estou passando para ele o conteúdo e estou pedindo o áudio para ele. E aqui está vindo o áudio data. Aí depois que esse áudio data chega aqui, então está iniciando a execução do áudio. Então eu estou pegando o nome desse áudio que vai ser produzido aqui, ó, Voice Producer, passando o que chegou aqui no áudio data, que é o conteúdo do arquivo de áudio. Estou mandando ele criar esse conteúdo e aqui é a resposta, é o nome do arquivo, que é o que vem para esse file name. E aí eu vou mostrar a mensagem que veio, que é a que foi mandada também aqui nesse content, que foi mandada para gerar o áudio, vai ser exibida essa mensagem e por fim esse áudio aqui vai ser executado, que é o áudio player, e ele vai ser finalizado. Então, com esse processo aqui, a gente já consegue passar por toda essa parte das duas APIs e do front, que vai fazer a leitura do áudio e vai transformar ele novamente a resposta do áudio para um outro arquivo de áudio que vai ser lido. Então agora o que é que a gente vai fazer? Eu vou inicializar essa aplicação, vou dar um env-build, que é o que vem sendo recomendado aqui no README para iniciar. Isso aqui já foi feito. Aqui vou utilizar o env-build. E aí ele vai, com isso, ele vai rodar o meu arquivo de Docker Compose com Dockerfile. Todos os arquivos de Dockerfile estão aqui separados, então aqui a gente tem do Postgres, é para um outro projeto, que aí eu vou estar utilizando a técnica de RAG, que é para ler documentos e associar esses documentos ao conhecimento do ChatGPT. E aqui a gente tem o dos serviços, que são os dois chats que estão aqui funcionando. No nosso Env tem as configurações de variáveis de ambiente, do API do Eleven Labs, do API da OpenAI, e tem as configurações também aqui nesse Env Example. Eu deixei aqui estão as configurações iniciais, né, para cada um deles. Aqui você tem que colocar a informação da sua chave de API, faz a cópia para o Env, né? Tira o exemplo do final e dá para rodar assim mesmo, porque o front a gente vai rodar por fora, então ele vai se comunicar com o localhost 5000 que vai estar exposto aqui nesse Docker Compose. Aqui tem um arquivo de Docker Compose, que ele aqui está usando esse waiting services para esperar subir o Postgres e o Redis. Depois que esses serviços aqui subiram, a gente vai ter o serviço do Chat API, que precisa dessas variáveis de ambiente aqui, e o serviço do LLM API também, está aqui, esse aqui na porta 5000 e o outro aqui na porta 8000. Também precisa dessas variáveis de ambiente. E aqui a gente terminou essa subida do Docker Compose. Eu posso dar aqui um env status.
ele vai me mostrar que esses serviços subiram. Eu posso olhar também aqui no PyCharm, eu tenho aqui os serviços que subiram. Aqui eu posso olhar o terminal também de cada um desses serviços, o que subiram. E agora eu vou iniciar a minha aplicação aqui do main. Vou rodar ela aqui diretamente. Aqui ele abriu para mim já o front com o assistente de voz, é bem simples, não tem nada. Aqui é quando eu pressionar esse botão, ele vai começar a gravar a minha mensagem. Quando eu soltar, ele vai parar e ele vai seguir com o processo. Então eu vou fazer esse teste agora. Fale sobre a história de Santo Tomás de Aquino. Esse aqui, ele já foi lá no Whisper, ele identificou aqui o que foi que eu falei, ele está aqui seguindo o processo, já foi lá, já recebeu a resposta do chat GPT, também já voltou a mensagem que veio lá do nosso chat, do nosso controle de chat, e agora ele está iniciando aí o processo com o TTS, que é uma API da Eleven Labs. Santo Tomás de Aquino nasceu em 1225 na Itália. Ele entrou para a Ordem Dominicana aos 19 anos e dedicou sua vida ao estudo da teologia e filosofia. Santo Tomás escreveu obras fundamentais como a Suma Teológica e a Suma contra os Gentios. Ele é conhecido por sua tentativa de reconciliar a fé cristã com a razão filosófica. Seus escritos tiveram um impacto duradouro na Igreja Católica e continuam a influenciar o pensamento teológico até os dias atuais. Santo Tomás foi canonizado como santo em 1323 e é considerado um dos principais doutores da Igreja Católica. É uma maravilha. É uma maravilha. Tá vendo? Todo esse processo. Então, aqui a gente construiu o básico do básico para qualquer assistente de voz que você queira trabalhar com ele, né? Lá, os prompts é que vão estar definindo os assuntos e a parte do RAG, que é exatamente a gente anexar documentos a esse conhecimento do chat GPT, ou sites, ou agentes, uma série de coisas, também podem ser incorporados naquela API. Então, a gente tem o início de um projeto bem interessante e que pode ser o nosso Jarvis do Homem de Ferro, né? Essa daqui é a parte da integração com a Eleven Labs e que vem todo esse processo sendo caminhado aí. Bom, agora eu vou aproveitar de novo para pedir para que você se inscreva no canal, deixe os seus comentários aí sobre o que a gente tratou até agora nesse vídeo. Dê sugestões. Eu já penso aqui em algo também para vídeos futuros. O que você está achando desse vídeo? Perguntas, dúvidas. Aproveite também aí para deixar o seu like. Vai ajudar na relevância do vídeo, né? Inclusive. Aproveito também para relembrar a oferta do livro, que eu vou estar deixando aí um cupom de desconto na descrição. Bom, agora essa daqui vai ser a última parte do vídeo e a gente vai dar uma olhada e vamos falar aqui sobre essa integração com a WhatsApp API. Aqui estão os serviços ainda rodando das mensagens que a gente utilizou agora e com a mensagem que foi enviada. Então agora vamos dar uma olhada aqui nesse WhatsApp API. Para a gente fazer essa configuração, eu criei aqui um notebook para a gente fazer o setup lá na nossa API do Facebook. Então aqui são necessários esses passos aqui, esse passo a passo. Então antes de começar, você deve ter uma conta de desenvolvedor na Meta e um aplicativo de negócio configurado. Para criar a conta do desenvolvedor da Meta, você pode vir nesse link aqui e criar essa conta. Deixa eu chamar aqui. Ele vai abrir. No caso aqui, ele já está conectado com o meu login. Então, ele já abriu aqui para meus apps.
seleção de número de telefones. Então, o primeiro passo é adicionar o WhatsApp ao seu aplicativo e utilizar o número de teste de envio de mensagem. Esse número permitirá enviar mensagens para até 5 números diferentes durante a fase de teste. E aí a gente pode ver também aqui mais informações através desse link. E aqui vem dando essas informações. E aqui para o envio de mensagem. Então, é necessário a gente pegar um token e esse token ele é atualizado a cada dia, no caso 24 horas, ele é atualizado. Como a gente está em teste, precisa também atualizar esse token, né, de variáveis de ambiente. Aqui estão essas informações. Também aqui tem tipos de mensagem, parâmetros, é bem interessante aqui. Até para outros tipos de informação. Um outro projeto legal que eu penso em fazer para cá é a gente passar mensagens de áudio também pelo WhatsApp, caso aqui de áudio, e ele passar por todo esse processo, depois devolver para o WhatsApp também a mensagem de áudio, né? Fica aí um desafio, se vocês quiserem participar também desse desafio, fazer a implementação no próprio, fazer um fork do repositório, implementar e criar um pull request, e aí a gente vai atualizando isso daí. E aqui, no caso, eu criei um código aqui. No meu arquivo, eu tenho um arquivo .env. Aqui eu vou fazer a carga desse arquivo .env. Ele achou o arquivo, por isso ele disse true e fez a carga. Então, para esse teste, a gente vai precisar dessas variáveis de ambiente aqui. App ID, isso aqui a gente vai encontrar aqui, no caso, quando você faz o login. Então, eu tenho aqui a minha aplicação que eu criei para esse teste. Aqui a gente entra no painel dela. Esse App ID, o ID do aplicativo, ele é esse aqui de cima. Está aqui como identificador dele. E aqui no caso a gente tem mais outras informações. Então é pegar isso aqui e colocar no Env com esse App ID. Access Token. Esse Access Token a gente tem que vir aqui em WhatsApp, configurações da API, e esse token está aqui. A gente copia o token e coloca ele nesse access token, nessa nossa variável de ambiente aqui, lá no env do arquivo. Phone number, esse aqui vai ser o phone number ID, que é exatamente essa composição daqui de baixo, né, que é que está sendo feita. Então, esse daqui é o phone number ID, e esse aqui é o recipiente WAID, que é do WhatsApp ID, que são esses números aqui do destinatário, que aí é o meu número, que eu coloquei aí, meu número pessoal, e aí ele vai pegar e vai passar para esse número que está cadastrado aí, que você pode cadastrar e deve cadastrar aí o seu, para poder rodar esse teste. A versão, no caso aqui a versão, ele está como versão 17, mas eu botei versão 18, por quê? Porque a gente faz essa configuração aqui em webhooks, você tem que fazer também, que é aqui, ó, mensagens 18, você tem que dar aqui subscribe. E essa versão aqui é a versão que você vai colocar no env 18. E o App Secret, você vem aqui em configuração e básico. Eu deixei aqui os menus também para facilitar. E essa daqui é a chave secreta do aplicativo. Você vai mostrar isso aqui e vai copiar ela para o teu env. Depois disso feito, então nós temos um testezinho, depois dessas variáveis aqui todas carregadas. Então eu coloquei aqui um teste. Deixa eu fazer a carga dela aqui para mim. Então aqui vai ser o teste do envio do recebimento. Logo depois que você fizer esse teste de envio, aí você já responde lá no seu WhatsApp essa informação. Então aqui é a montagem, basicamente, desse exemplo que ele dá aqui, né? Então o que é que a gente está fazendo? Montando aqui as informações, criando um header, fazendo um payload que vai passar essas informações aqui para lá. Aqui vou dar o post no request, pegar esse response
e retornar o response. E aqui, quando eu der o send, como ele está mandando aqui, ó, template name hello world, ele vai mandar uma mensagem para mim de hello world, já para que eu consiga receber essa mensagem. Tanto com esse hello world aqui funcionando. Se você fizer tudo isso que eu falei, tá com a sua conta lá na Meta Developer cadastrada, funcionando, e esse passo a passo, quando enviar aqui, ele já vai retornar uma mensagem no WhatsApp. Não atualizei o token. Deixa eu atualizar o token. Eu atualizei o meu env, o meu token e vou testar novamente. Então aqui eu vou reiniciar o meu servidor, vou limpar as saídas e vou reiniciar aqui. Vou fazer a carga do .env de novo. Vou importar aqui as minhas variáveis de ambiente. Vou fazer o teste do envio da mensagem. E aí ele chegou. Estamos aqui com a minha mensagem já de Hello World. Eu vou responder para ele aqui. Excelente, excelente. Isso daí já está dizendo para a gente que tudo que foi feito do WhatsApp já está funcionando. Então agora é a gente vir aqui, depois desse passo a passo feito, né, do notebook, você vai lá no ngrok, faz o cadastro da sua conta no ngrok, e aqui vai fazer login, ou vai ter que criar uma conta no ngrok, ela é gratuita. E aí você vai fazer o download do ngrok e depois que você faz o download, ele manda você salvar em uma pasta, manda você salvar ele em uma pasta no seu computador. E aí com isso feito, eu também deixei aqui no Tasks um comando para inicializar um ngrok. Então aqui você vai colocar no ngrok o caminho e lá no teu env você vai colocar nessa variável aqui, ó, ngrok config path. Aqui, na verdade, nós temos um arquivo de configuração do ngrok, que ele fica aqui dentro. E aqui tem configurações, no caso pessoais, eu coloquei aqui um de exemplo. Então você vai aqui colocar o seu token e aqui você vai colocar o seu domínio que você vai criar lá no ngrok. Você coloca essas duas informações aqui dentro nesse arquivo de config. O arquivo de config, você vai informar o caminho desse arquivo de config, no caso do meu é esse aqui. Você vai informar ele no teu env. E aí aqui, através desse comando, ele vai fazer a carga desse arquivo de configuração do ngrok. Depois disso aqui, no caso aqui, a gente vai estar usando o Linux. Então, eu vou ter aqui o path do ngrok, quer dizer, quando você fez o download do ngrok, ele vai te dar um arquivo zip e você vai descompactar esse arquivo de zip em uma pasta. Então, essa pasta você tem que colocar aqui no teu env e aí ele já vai estar funcionando, porque ele vai pegar aqui. Então, na hora que eu chegar aqui no terminal e colocar aqui, deixa eu limpar aqui esse terminal, e vou colocar env start ngrok, coloco menos, porque quando isso aqui está assim, né, eu vou até colocar aqui, env start ngrok, e vou subir, porque aí já fica atualizado para você utilizar o comando. Então, quando a gente faz isso aqui, ele vai startar o ngrok, que está rodando. Esse aqui é a minha URL externa dele. É a que eu forneci para a API do Facebook. E aí a API do Facebook está conversando com ela, que vai chegar aqui nesse meu computador e que vai passar mensagem para a minha API. Então, estando com isso pronto, aqui nós temos o ngrok funcionando, nós já testamos a API aqui no notebook funcionando também. E aqui eu tenho a implementação, toda a parte do WhatsApp, de configuração do WhatsApp. Aqui eu tenho classes, no caso, Abstract Message Processor, que ele vai fazer o processamento das mensagens do WhatsApp.
Aqui eu deixei um texto também explicativo para você entender um pouco sobre cada um desses métodos. Aqui é um método que a gente vai implementar para gerar a resposta para cada um deles. E aqui é para saber se é uma mensagem válida do WhatsApp. Então, essa classe aqui está sendo utilizada aqui nesses processadores, tá vendo? No processador aqui, ó, eu tenho, no caso da mensagem, para ele transformar em reversa, quer dizer, se eu mandar a mensagem, quando ele lê, ele vai inverter a mensagem e mandar de volta. Esse é o que esse processador faz. Já esse outro processador do GPT, que é o que a gente está fazendo, aqui, o que é que eu estou fazendo? Ele é assíncrono também. Eu estou criando uma instância lá do meu chat, passando a porta e tudo mais. Eu estou passando post para ele e depois eu estou extraindo a resposta que vem lá da minha API, que são esses serviços que estão aqui dentro. Então, eu vou subir aqui essa minha API. Ela está aqui, já está rodando, teste de log, já está funcionando. Então, quando eu mandar qualquer mensagem lá para o WhatsApp, ele vai processar. Ele está fazendo o processamento aqui de alguma mensagem que chegou lá. E deve ter sido aqui. Essa daqui, ó, como posso te ajudar hoje? Por quê? Porque ele leu a minha excelente que estava lá pendente e veio para cá e perguntou como posso te ajudar hoje. Foi exatamente essa resposta daqui, depois que a gente subiu a API. Então aqui eu posso criar processadores e utilizar esses processadores, né? Lá eu poderia inclusive pegar essa resposta daqui e inverter ela todinha também, se fosse para fazer o teste, né? Então aqui esses processadores servem para isso. Aqui a gente tem os clients. Eu tenho a minha classe de logger, que vai fazer os logs da minha aplicação para eu estar olhando. Aqui eu tenho o meu client, que vai pegar algumas informações do meu arquivo env, que essas aqui todas eu tenho que ter lá no env. Tudo que tem aí você tem que ter lá no env. Aqui a gente tem o método sendMessage, que é o que vai mandar a informação lá para o WhatsApp. Esse aqui está fazendo o envio da mensagem daqui para o WhatsApp. E aqui é como a gente pega a mensagem do WhatsApp. Também coloquei aqui umas informações para que fique mais claro, mais simples para vocês entenderem. A parte de configuração é bem simples, ele só está configurando o log. E aqui o handle é onde tudo acontece, né? Aqui a gente tem no handle, eu posso utilizar aqueles processadores. Aqui no caso eu não estou utilizando esse, mas esse aqui do GPT é o que está sendo utilizado. Então aqui no handle eu estou instanciando o meu client, que é o que vai fazer a comunicação e que vai mandar mensagem lá para o WhatsApp, está configurado para ele. Aqui eu tenho o processamento dessas mensagens. Aqui, quando eu utilizo o meu processo, aqui eu peguei toda a parte de mensagem, até chegar aqui no corpo da mensagem, do que vem do body aqui do WhatsApp. Então, isso aqui está simplesmente sendo usado para mostrar as informações, as válidas, né? Então, estamos pegando do que está sendo configurado lá no WhatsApp, mas nem precisaria desse código aqui de cima. Aqui no caso ele está pegando o body da mensagem, que é o que vem daqui. Ele mostra esse body e aqui na sequência ele está usando o processador para gerar a resposta. Quando eu passo esse body para lá, então eu estou fazendo todo o processo de envio para o chat GPT e volta disso daí. Quando ele volta aqui, ele vai mandar essa mensagem para o WhatsApp. Send message. Ele está pegando aqui as informações dos dados e está passando essa informação, mandando para o meu cliente esse data aqui. E aí ele retorna true dizendo que esse processo foi ok. Aqui a gente tem a parte de segurança, que é simplesmente para validar as assinaturas e as informações lá do WhatsApp, como token e verificação, é a parte de segurança que está aí também para vocês. E aqui a gente tem o app, que é o Fast API, que está se conectando através do ngrok. Ele vem aqui e utiliza, o ngrok faz essa ponte aí com o Fast API, e aqui é onde ele vai fazer a captura da mensagem e o envio, né? Então aqui a gente tem a parte da recuperação da mensagem,
o processamento da mensagem, o que vai e volta, né? Aqui embaixo tem um outro método de verificação e aqui a gente tem o post no webhook e tem o get do webhook. No get ele vai fazer essa verificação para ver se está tudo ok, o token, etc., o resto das coisas. E no post ele vai utilizar esse método handle message, passando o body, que é o que ele pega aqui do request JSON, e vai retornar o que veio daqui para o WhatsApp. O que ele vai voltar para o WhatsApp, que é o que ele constrói aqui nesse handle message. Aqui está a nossa classe para processar a mensagem, passando o body e aqui alguns controles de exceção, se teve. Então é isso. Se eu vier aqui no WhatsApp, no meu WhatsApp aqui, e aqui foi a minha resposta, eu posso perguntar aqui fale sobre o sentido da vida. Vou botar assim, fale sobre o sentido da vida. E aí ele vai mandar essa pergunta, o processo aqui todo para seguir, ele já chegou aqui e voltou com a resposta que veio de lá do meu servidor. Aí ele bota aqui já a minha resposta. Santo Tomás de Aquino aborda o tema do sentido da vida em sua filosofia. Para ele, o sentido da vida está em buscar a felicidade última e plena, e consiste na união com Deus. Segundo Aquino, somos seres racionais e a nossa felicidade é encontrada na contemplação de Deus e na realização de boas ações de acordo com a lei divina. Ele acredita que a busca pela felicidade envolve o desenvolvimento da virtude e a prática da justiça. Em resumo, o sentido da vida, segundo Aquino, está em buscar a união com Deus e viver de acordo com sua vontade. E aqui eu posso perguntar também sobre outro tema. Eu pedi aqui, fale sobre futebol, para ver se ele vai me dar a resposta de acordo com o que eu coloquei lá da regra para ele. Desculpe, mas não tenho conhecimento sobre futebol. Posso te ajudar com questões relacionadas à história, teologia e filosofia de Santo Tomás de Aquino. Bom, então é isso aí, pessoal. O vídeo ficou longo, mas eu acho que vai agregar bastante. Foi um desafio excelente, tremendo, estrondoso, mas muito alegre. E eu espero que vocês curtam. Eu vou aproveitar de novo aqui para falar sobre essa oferta do livro Python, ChatGPT e Django REST. Eu vou deixar aí um cupom de desconto na descrição do vídeo, né? E aproveitem aí também para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, né? E é isso aí. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Tudo de bom. E não vamos parar de programar, hein? Abraço!